Olá, eu me chamo Mayara Araújo, sou doutoranda em Educação Musical no programa de pós-graduação da UDESC, sob orientação da professora doutora Viviane Beinecke e com bolsa de pesquisa FAPESC. Eu vou apresentar o trabalho Pensamento Decolonial e Educação Musical como temática emergente nas publicações da Revista da ABEM. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de levantamento e catalogação temática da produção publicada na Revista da BEM entre os anos 2013 e 2021, realizada como proposta da disciplina Educação Musical e Pesquisa, ministrada pelas professoras doutoras Sandra Cunha e Teresa Mateiro. Essa comunicação é uma discussão desenvolvida a partir desse mapeamento realizado pela turma no percurso da disciplina. Como metodologia, a turma foi dividida em grupos de trabalho responsáveis por organizar as publicações em planilhas, identificando os artigos em colunas contendo autores, título, resumo, palavra-chave, categoria e subcategoria. Cada estudante adicionou sua proposição para categorização, levando em consideração a própria organização da planilha, o conteúdo dos trabalhos e as categorias e subcategorias catalogadas no livro Publicações da Associação Brasileira de Educação Musical, Índice de Autores e Assuntos de 2006 a 2012, de Mateiro e colegas. Para os trabalhos que não apresentaram equivalência com as categorias disponíveis no índice utilizado como fonte básica, foram criadas categorias e subcategorias novas. Então, após esse trabalho, foi proposto que cada estudante identificasse temáticas dissidentes, recorrentes e emergentes publicadas na revista. Dessa forma, eu identifiquei o surgimento da temática pensamento decolonial e educação musical, é, como emergente, e aí no trabalho que eu aqui apresento, foi ampliada a pesquisa da temática para englobar os artigos publicados na revista nos anos de 2022 e 2023. Enquanto teoria, o decolonialismo pensa o fato da colonização como uma estrutura hierárquica organizada pelos princípios da diferença de raça, onde a suposição da superioridade da civilização moderna euro-norte-americana, capitalista, colonial e patriarcal, obriga o desenvolvimento de povos primitivos e justifica e inocenta qualquer violência contra o bárbaro que se opõe ao processo civilizador. Essa estruturação se reproduz na modernidade a partir do controle da economia, da autoridade, da natureza, dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento. Esse controle é exercido de forma complexa, estrutural e institucional nas relações modernas. No conceito da colonialidade, o racismo e a raça são princípios organizadores das estruturas, e dessa forma eles se ramificam entre estratégias de controle da nação por meio de violências epistêmicas, ontológicas e cosmológicas. Para pensar a descolonização da pedagogia e dos currículos de música, o Rosa Balcotto propõe centralizar a educação nos conhecimentos produzidos informal e localmente, em especial aqueles dos contextos mais vulnerabilizados pela exclusão social. Essa proposta, então, segundo ele, é uma estratégia com potencial de fortalecer o vínculo histórico e geográfico, de transformar estruturas e de agenciar a resistência a partir das relações entre pessoas e músicas. No entrecruzamento entre educação musical e decolonialismo, foram encontrados 4 trabalhos. Cabe ressaltar que, apesar do mapeamento a partir de 2013, o primeiro trabalho do recorte aparece só em 2017, sendo 2 outros de 2020 e o último de 2021. Esses trabalhos articularam as discussões do pensamento decolonial com as discussões de gênero e sexualidade, com as propostas pedagógicas, com as discussões curriculares ou com a interface entre as 3 temáticas. A Vânia Miller, então, propõe uma revisão da construção histórica do conceito de gênero, teorizada pela antropologia, pelo movimento feminista e decolonial no século XX, bem como as suas culminâncias na atualidade e na educação musical.
apoiada na filósofa argentina Maria Lugones. Ela vai apresentar o conceito de gênero pensado em relação ao colonialismo como uma forma de organização das relações de produção e propriedade, cosmologias e epistemologias, onde a diferenciação de gênero é estruturante do sistema de poder. Com isso, então, a supremacia do homem branco heterossexual e detentor do controle da colonialidade do poder vai afetar as relações socioculturais e individuais e identitárias dos gêneros desviantes dessa norma. Para Miller, a discussão e problematização das questões de gênero é um meio de apoiar, teoricamente, os professores e estudantes de música no enfrentamento que entende como agência. A agência são as possibilidades de ação que aquele indivíduo possui e que levam à emancipação do sujeito das relações sociais, das práticas pedagógicas musicais e das estruturas sociais. O Luan Souza propõe uma educação musical afrodiaspórica, um conceito entendido como educação que abrange o reconhecimento e a reivindicação da matriz africana, em conjunção com as novas identidades, culturas e povos que se originaram das tensões entre a dispersão forçada e a ocupação dos novos territórios. Então, ele vai se apoiar em Fanon, na compreensão de que um sistema de linguagem é uma forma de instituir a existência de um indivíduo ou grupo social para outro. Então, a destituição da utilização de uma linguagem é também a destituição da existência. Então, nessa perspectiva, a música, compreendida como sistema de linguagem, fica explícito que o silenciamento musical das culturas negras é parte desse projeto de embranquecimento da nação e de estabelecimento de uma forma única de ser e estar no mundo. Então, a proposta pedagógica de Souza vai pensar a aproximação e integração de princípios que percebe como pertencentes das tradições afrodiaspóricas nas abordagens de ensino instrumental em contextos universitários, como o corpo como locus indissociável do fazer musical atravessado pelo canto, dança, escuta, memória e consciência, a vivência das relações sociais nos espaços onde se manifesta a cultura musical, a indissociabilidade entre fazer e aprender música, entre processo e produto, a técnica como articulação da criatividade, objetivo, pesquisa e saúde corporal, e o diálogo entre a oralidade e a escrita. Na interface entre a discussão curricular, a proposta pedagógica e as discussões de gênero e sexualidade, o trabalho de Wenderson e Isabel apresenta a música queer como uma proposta decolonial para o ensino de música na escola, o seu potencial para o empoderamento das subjetividades queer e para a realização de uma educação comprometida com as diferenças e com a justiça curricular. Eles ressaltam que a omissão das diversidades de gênero e sexualidade na sala de aula é uma forma de reforçar as normas e padrões dominantes e os assassinatos simbólicos cometidos contra as diferenças, ou os epistemicídios. Aqui, nesse trabalho, também o decolonialismo na educação musical está posto como um movimento de empoderamento das subjetividades, que tira os sujeitos das diferenças, da subalternidade, da violência física e simbólica a qual seus corpos estão condenados. Queiroz, ele vai fazer uma investigação sobre formação em música no ensino superior no Brasil, apontando os traços de colonialidade nesses espaços que são herdados da música como uma ferramenta civilizatória no contexto da emergência do Império, quando o ensino de música era conservatorial, disciplinar e eurocêntrico, foi institucionalizado e assim é até os dias atuais. Então, o conservatório como antecessor dos cursos de graduação, hoje o Queiroz vai observar como os currículos permanecem hegemonicamente eurocentrados e disciplinares. Então, ele vai afirmar que, apesar do ensino conservatorial ser dominante nessas instituições, é possível observar brechas decoloniais, e ele vai apontá-las como os bacharelados em instrumento popular, oferta de disciplinas optativas que tratam de músicas locais, músicas do mundo popular, por exemplo, inclusão da diversidade epistêmica em disciplinas como composição para educação musical,
e os projetos de integração de atividades acadêmicas, científicas e culturais. Nas conclusões de Queiroz, ele vai apontar a necessidade de empreender mudanças por meio das pedagogias decoloniais para a consolidação de uma educação musical mais conectada com a sociedade, menos baseada em hierarquização, inferiorização e epistemicídios contra as nossas próprias culturas e aberta às próprias diversas formas de ser, estar, fazer, poder e existir. Então, as obras e os autores citados, pelo menos dois dos autores dos trabalhos aqui analisados, foram Epistemologias do Sul, de Boaventura e Maria Paula Menezes, e autores como Quirrano, Fanon, o próprio Queiroz, o Marcos Medeiros Pereira, Maldonado Torres, Ramon Grofskel e Walter Mignolo. Nos trabalhos publicados na revista da BEM, em 2022 e 2023, nenhum artigo abordava os conceitos da colonialidade e decolonialidade de forma destacada, mas o trabalho Estratégias Tizotizianas de Transmissão e Acomodação da Música de Imbira, de Silambo, de 2022, é um estudo etnográfico sobre o processo de aprendizagem musical moçambicana na prática instrumental de Imbira, ancorado pela antropologia, etnomusicologia e educação musical. Apesar de não se fundamentar primordialmente pelo pensamento decolonial, o autor observa, referenciado em Queiroz, que a valorização da música e dos processos de transmissão africanos é uma forma de contrapor a lógica da colonialidade no ensino de música, ao pensar processos de ensino orientados pelas epistemes próprias das práticas musicais africanas, indígenas e afrocentradas. Então, me parece que ele dialoga bastante com a vertente decolonial na educação musical. A emergência do tema da decolonialidade na educação musical me parece integrar um movimento interessado em questionar as tradições hegemônicas e as exclusões de sujeitos e músicas em contextos diversos, mas principalmente nos contextos formais do ensino de música. O ano de 2003 é marcado pelo decreto de sancionamento da Lei 10.639, que estabelece a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, tendo a educação artística como disciplina responsável pela administração desses conteúdos, não só, mas uma das citadas, né, que enfatiza a necessidade da discussão, então, no âmbito da educação musical. Dentre o escopo dos trabalhos publicados na revista da ABEM entre os anos de 2013 e 2023, para além desses 5 artigos, apenas outros 2 tinham discussões relacionadas com as relações étnico-raciais. Então, levando em consideração esse cenário, e os dados da pesquisa do Queiroz, de que 2,5% dos conhecimentos e saberes presentes nos cursos de música, bacharelados e licenciaturas abordam culturas afro-brasileiras, sob uma categorização de outras músicas, me parece que é bastante essencial questionar o silenciamento e a subalternização das culturas e sujeitos negros nas reflexões acadêmicas e nos processos de educação musical. O Brasil tem aproximadamente 56% de pessoas negras, então os professores e professoras formados nas nossas graduações hegemonicamente eurocêntricas estão preparados para fazer cumprir a lei e para atuar profissionalmente comprometidos com o combate ao racismo e com a atenção justiça e ética com os estudantes negros e negras presentes nas suas salas de aula. Então, por fim, eu vou me aliar aos trabalhos aqui analisados, os seus referenciais na reflexão de que é necessário reconhecer e criticar as exclusões das práticas musicais subalternizadas no ensino da música, para não se assumir as lógicas da colonialidade. As diversas práticas musicais afrodiaspóricas fora das instituições, frequentemente se engajam nas criatividades, nas diversidades culturais, no diálogo com contextos políticos sociais, aproximando-nos delas, então, na educação musical como uma reação, revolução e transformação decolonial. Essas são as minhas referências e muito obrigada.